Quando você decide se tornar um empresário, junto a isso vem uma série de situações, problemas para você resolver. Nesse vídeo eu resolvi trazer os que eu considero mais importantes antes de abrir a sua empresa. Meu nome é Matheus Greja, eu sou contador e analista de investimentos CNPI. E antes de iniciar o vídeo, não esquece de curtir, se inscrever no canal, isso é muito importante pra gente, ajuda demais. Imagina que você resolveu se tornar um empresário. A primeira situação que você tem que pensar é qual que vai ser a atividade da sua empresa. Porque assim, o que todos os empresários têm em comum no mundo é que todos descobriram uma oportunidade. Seja ela de resolver um problema, seja ela de melhorar um processo, todos descobriram isso. Depois que você identifica a sua oportunidade, você já começa a fazer um orçamento. E o primeiro orçamento que você pode fazer é pelo regime de tributação da sua empresa. Considere isso essencial. A gente sabe que no Brasil a carga tributária é enorme, então é muito importante que você já inicie o processo, de um estudo de abertura da sua empresa pelo regime de tributação. Se ela pode ser um MEI, porque é muito mais fácil no início, ou se ela pode ser simples nacional, como microempresa ou empresa de pequeno porte, se ela teria que ser qual anexo do simples nacional que ela se encaixaria, se ela tem que ser lucro presumido. Então, é a partir daí que você começa o orçamento, Depois que você identificou a sua oportunidade, você começa um processo de orçamento. Se você quer ser empresário, é muito importante que você saiba se o seu perfil se encaixa com as dificuldades do seu negócio. Isso é muito importante. Vou te dar um exemplo. Imagina que você atuou como pedreiro, mestre de obras e resolveu abrir sua construtora porque você criou uma carteira de clientes interessante. Junto a essa carteira de clientes, ao serviço em si, vem uma série de situações como gestão do seu negócio, provisionamento de custos, provisionamento de receita, gestão de pessoas. E às vezes você pode ser aquela pessoa que gosta apenas de estar dentro da obra. Então como que você vai ter uma empresa que precisa ser gerida, toda aquela questão financeira, por exemplo, aquela questão mais burocrática de Excel, planilha e tudo mais, sendo que você fica o dia inteiro numa obra, por exemplo? Uma solução para você que não tem o perfil alinhado com tudo que gere a sua empresa seria arrumar um sócio. Só que junto a isso a gente tem uma série de problemas, óbvio. Eu costumo pensar que uma sociedade é igual um casamento. E junto a ter um sócio, você elimina, ou pelo menos perde parte do que eu considero essencial na parte de ser empresário, que é a liberdade de ir e vir. A partir do momento em que você tem um sócio, mesmo que por poucas vezes, você vai ter que dar satisfação. Isso é um fato. Além disso, você tem que pensar que se essa pessoa está entrando numa sociedade com você, ela vai ter porcentagem desse serviço também. Então você tem que saber escolher bem o seu sócio. Você tem que fazer uma análise se ele é uma pessoa que pode acrescentar e além disso ele pode cobrir onde você tem muitas falhas. Eu gosto de pensar também que a figura do sócio ele serve muitas vezes como um psicólogo, porque não existe ninguém no mundo que vai entender melhor o que você está passando na sua empresa. Tanto em momentos de dificuldade, como em momentos de euforia, quando você fecha um contrato interessante, essa figura que está ali do seu lado, dia a dia, passando pelas mesmas dificuldades que você poder dividir isso com alguém também é muito bom. Então, antes de abrir sua empresa, tenha em mente que existem situações boas de se ter um sócio e existem situações ruins também, como tudo na vida. Uma parte que eu considero essencial também é você definir o seu capital social. E eu não vou mentir, tá? Essa parte é extremamente complicada. Eu, como contador que abro muitas empresas no ano, eu vejo que a grande maioria, isso é um fato, fecha logo no início. Porque se você toma a decisão de abrir uma empresa, na grande maioria também, ela não vai dar lucro no início. Então você tem que ter um capital inicial alto para ela manter o negócio nesse momento em que você não está gerindo lucro ainda. Então sua tarefa no início é saber quanto que você vai ter de custo mensal, de custo anual, semestral e por aí vai. Qual que é o custo de um funcionário, quantos por cento a mais você tem de custo a partir do momento em que você contrata uma pessoa, seja no seu escritório, seja na sua obra, por exemplo, como eu tinha falado anteriormente. Junto ao capital social, para você que quer ser empresário, o controle financeiro é essencial. Eu vejo muitos empresários tocando a empresa sem ter muito controle do que recebe, do que gasta, sem ter uma reserva de emergência, sem saber quais os custos do mês. E quando a gente fala de Brasil, por exemplo, a gente fala de um cenário de incertezas, seja no cenário político, seja no cenário econômico. Tem muita coisa que influencia nisso, até a taxa Selic. Você sabe qual que é a taxa Selic atual? Tudo isso é importante, porque se a taxa de juros diminui, isso quer dizer que fica melhor para você pegar um empréstimo, por exemplo, ou você sabe a hora de pegar um empréstimo.
Então você precisa estar preparado para um cenário até macroeconômico, porque, por exemplo, se a inflação está alta demais, isso quer dizer que o preço do material, né, do que você tem de custo ali, vai aumentar também. Consequentemente, a sua margem de lucro diminui. Então tudo isso, né, junto a uma reserva de emergência, significa que você está preparado para gerir o seu negócio por um bom tempo. Então vamos lá, você descobriu se a sua atividade está de acordo, né, e se ela está de acordo, se você tem perfil para isso. Se você não tem perfil em 100% disso, você decidiu se vai ter um sócio ou não que possa cobrir, que possa alimentar, acrescentar no que são seus pontos falhos. Você já decidiu seu capital inicial e você também decidiu e descobriu, né, que um controle financeiro é essencial em todas as pontas do seu negócio. Agora o que eu tenho para te falar é, abre o seu CNPJ e faça acontecer. A gente sabe que a vida do empresário não é fácil, são noites sem sono, né, muitos riscos, mas eu adoro a frase, quanto maior o risco, maior o retorno. Porque se eu parto do princípio que eu estou correndo um risco maior do que a grande maioria, eu também vou ter um retorno maior do que a grande maioria. E eu vou em busca disso. E obviamente, fazendo a propaganda aqui, se você decidiu abrir seu CNPJ, entre em contato aqui com a gente pode te ajudar nesse processo, tanto de gestão do negócio, quanto do controle financeiro, quanto da parte tributária e fiscal. Espero que você tenha gostado do vídeo, espero que de alguma forma ele tenha te ajudado. E se te ajudou, não esquece de deixar o curtir, se inscrever no canal, é só o início. Tamo junto!